Boa noite. Começar dando boa noite. A gente vai dar uma olhada aqui num vídeo. Sérgio Freitas fez uma resposta em vídeo pra gente. A gente achou isso legal. A gente quer que o pessoal faça também. A gente achou muito da hora. Se você fizer uma resposta em vídeo, a gente vai ter prazer em responder aqui e comentar passo a passo, tá? Não só é legal para divulgação da escola e tudo. Se você também tem um canal, quer divulgar suas ideias, o seu canal. Mas é muito melhor pra gente se entender também, né? Pra gente entender. Eu tô na frente do Renan. Falei, Renan, vem pra cá, ele se esconder atrás de mim. O Renan tá escondido. Você tava aí, daí você foi. Se você ficar escondido atrás de mim, o cara vai falar, o Renan se escondeu atrás do Rogério. Vale lembrar, o Sérgio Freitas, que é o nome? Você falou? Sérgio Freitas. É do canal Vida... Revista. Vida Revista, que a gente tem respondido aí. Que a gente respondeu recentemente. Ele fez uma resposta em vídeo, é melhor pra gente entender quais são as dúvidas dele, pra gente se entender melhor, conversar melhor. Vamos lá, vamos começar a escutar o vídeo dele aqui e responder ao vivo em primeira mão. Leandro e Renan já ouviram, mas eu ainda não, vai ser a primeira vez, vamos lá. Olá, Renan, Rogério e Leandro. Eu vou acelerar um pouquinho, quem quiser ver na velocidade normal, procura o link. Vai estar por aí agora. Tá no último vídeo que a gente lançou. Sobre realidade útil. Vamos pôr nos comentários desse vídeo, vai estar o link. Isso. Mais uma vez eu agradeço muito por vocês dedicarem parte do tempo de vocês para conversar e enfim, né? Mas a questão é a seguinte, eu não consegui passar a ideia que eu queria para vocês. Vocês estão, quer dizer, ou eu não consegui, ou vocês não estão interpretando de forma correta. Só umas considerações iniciais. Eu, como falei em outros vídeos, eu venho observando mais o Bob e o Rogério há muito tempo. E o Leandro mais recentemente. Agora, do ponto de vista do canal, talvez haja interesse no futuro a gente fazer tipo um documentário sobre a escola de Lúcifer. Mas isso será mais para frente. Interessante. E eu achei importante começar a interagir com vocês por vários motivos, inclusive para eu poder entender melhor, né, o que é a escola de Lúcifer e o que é que vocês propõem. Agora, eu acho que é importante que fique claro, tanto para os membros da escola, como para aqueles que estão pensando em se tornar membro da escola, e a Escola de Lúcifer é um local onde é possível debate, né? É possível conviver com outras ideias, novas ideias, outros pensadores, né? Senão a coisa fica muito fechada. Eu observei mas uma coisa que eu gosto de comentar, é interessante isso daí, a gente discute, a gente tem... Futuramente a gente quer ter o tertuliário, né? Um lugar para se discutir ideias e tal. O Bob até fala sobre terraplanistas e globalistas, observação do céu, né? Pois é. Tá, vamos continuar. Ou talvez dogmática, né? Eu observei Falou de dogma. num vídeo atrás aí que o Rogério comentou que tem pessoas que estão falando que o pessoal da escola de Lúcifer não quer evoluir. Talvez, não que isso seja verdade, mas a percepção talvez que esteja passando para as pessoas seja isso por causa de alguns usos de palavras que são importantes, né? Nossa língua é muito complexa e muito rica. Então, para quem não conhece, por exemplo, a escola, pode parecer estranho o uso da palavra final. Pode parecer que é a declaração de um dogma. Aqui é isso e acabou, né? Isso é ruim, porque a pessoa pode ter uma primeira impressão errada da escola e... Ele falou dogma e aí falou isso é ruim. Eu tenho um vídeo, acho que ele não viu, né? São 13 dogmas. São 13, né? Se não me engano, 13 dogmas luciferianos. E sim, a gente é uma ciência, a gente já postou o vídeo explicando por que a gente é uma ciência, como que é a ciência das ciências. Depois saiu religião, explicando como que também é uma religião. E assim, como toda religião, a gente tem dogmas. Tem dogmas. Tem coisa que pra nós não se discute, não faz sentido discutir. E a gente tá convidado, né? Ele falou, tem que ter os debates. Nós estamos aqui fazendo isso agora. Para ele entender justamente que esses dogmas são muito bem fundados, coerentes no próprio sistema. Para quem quiser. Exatamente. É o corpo de Deus, que eu já vi o seu vídeo inteiro, eu vi de novo. Ele mesmo falou, a língua portuguesa é muito complexa e tal. A gente usa a língua aqui, o verbo, para se entender, para trocar ideia. Mas alguém vai falar, o fato de o sol nascer todo dia é um dogma. Independente. É um fato. Não vai deixar de acontecer. Tem várias coisas que pra nós não tem discussão, sabe? E é engraçado porque no decorrer dos anos, aí, a gente já tem 3 anos de jornada, pessoas bateram o pé, reclamaram, teimaram e tiveram que engolir muita coisa. Entendeu? Isso acontece vez após vez. Isso não pode anos, né? Você fala que acompanha há muito tempo, então você deve ter visto algumas dessas coisas acontecendo, né? Exatamente. Vamos continuar ouvindo ele.
Mas a gente já viu que você não gosta de dogma. Você talvez seja mais lógico, mais cientificista. Não, mas a lógica remete a dogma. A dogma. A lógica em si é um dogma. A ciência, ela não pode provar que uma coisa, para ser verdadeira, precisa ser cientificamente comprovada. Quer dizer, a ciência não prova a si mesmo. Método empírico, né? Ele vai citar métodos empíricos. Ele vai falar método empírico. Ele não vai falar método empírico, mas você vai ver que ele vai esbarrar nesse. Vamos ver o que tanto ele vai falar. E às vezes se afastar por não entender, né, certas coisas. Outra coisa que é interessante comentar é que, tudo bem, a gente está fazendo, você já deve ter ouvido falar aí, né, o arrebatamento, né, tudo parte do processo. Tem todo um aspecto aí de arrebatador, missionário, revolucionário e tal. A gente segue uma sintonia, sabe, um fluxo. A gente entende que é natural. Algumas pessoas vão se afastar. Poxa, a gente carrega o nome Lúcifer. A gente está contra o mundo. Nós temos um vídeo nós contra o mundo. Eu espero que você esteja acompanhando. Então, claro, a porta é estreita. A porta é estreita. É claro que a maioria vai se afastar. Entendeu? Isso pra nós, a gente convive com isso. Mas você tá chegando agora, tá bom. Vai vendo aí. Vai vendo como é que é. Eu já falei isso em um outro comentário meu. Eu li Lúcifer, de cabo a rabo. Vou voltar a ler? Provavelmente. Não, tem uma metade que não há necessidade de reler. Isso é interessante. Sim. A gente tá aqui falando com um cara que leu o livro. Vamos ver. A outra metade, sim. Né? Mas então, Ele não deixou claro no decorrer do vídeo, ou eu não percebi, mas ele não falou qual que é a metade que não precisa ser lida e a metade que ele vai ler. Creio eu que ele fala da primeira metade, que é a questão mais lógica, né? Mais teatral, a questão do povo lá. Sim. Fácil entender. E aquele que é entender mais é justamente a consciência. Sabe o que ele não entendeu? Uma coisa que vocês dois estavam conversando hoje, que o Sam Marks falou no post dele, A Convivência do Mestre e do Discípulo. O Leandro falou assim, é mais um aspecto da personalidade do Messias que é único. O que ele fala é só ele que fala daquele jeito. Você entende porque você sente a coerência. Exatamente. É a sensação da coerência. Não leu em nenhum lugar. Isso. Pegou a informação de nenhuma fonte. Vem dele, ele vem de Deus, é um fluxo só. Por exemplo, ó, você mesmo aqui no vídeo. Dá pra gente captar certinho de onde saem seus conhecimentos. Hélio Couto, né, que o povo gosta muito, adora. Também dá pra ver. Referências. Referências. Você deixa claro, como qualquer um de nós, ninguém se exime. Sim. Referências. Sim. Acontece que a gente deixa. O Hélio Couto era o maior que a gente tinha. A gente deixou até ele pra trás, porque a nossa referência maior, nosso som mais brilhante é o Bob. Sim, então. A nossa referência é maior. Todos esses grandes estudiosos, você vê que eles têm referências. Eles trazem o conhecimento de algum lugar, você percebe, de algum livro, você percebe. Já o Bob não, é único. Se você for notar bem, a forma que ele fala, o que ele trouxe, a síntese dele é única. Você viu que ele não aprendeu com ninguém. E a forma que a gente fala é muito parecida com a dele, porque a gente aprendeu com ele. E não tem outros que falam igual nós, que aprendeu com ele. Você não pode procurar compreender a escola de Lúcifer com uma coisa teatral, sabe? Com os pacotes que tem do teatro. No começo do livro do Bob, talvez a parte mais importante, e foi uma parte que até eu menosprezei, que a gente chega arrogante, né? A gente chega com o ego teatral. Mas uma das primeiras coisas que ele fala, desapegue dos preconceitos, tá? Agora você vai ter novos pacotes. Ele fala, nos vídeos dele, lá falando sobre o formato da Terra, Terra plana, permita-se aprender, dá um reset. E essa é a jornada que todo mundo acaba fazendo, né? A catarse. Vamos continuar vendo o vídeo pra gente terminar logo. Eu não estou falando assim. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu vou comentar no decorrer que eu já vi, né? Ele vai falar de novo da realidade última e falar de outros universos. Tipo, a gente já fala sobre isso, eu vou explicar de novo pra ele ver se ele entende. Né, sem ter uma base qualquer. Como falei, eu observo há muito tempo, já li Lúcifer, além das coisas que eu mesmo pessoalmente estudo e venho das tradições que eu tenho do ponto de vista espiritual. Agora, eu não consegui passar para vocês o que eu estou querendo dizer com o problema dessa palavra final, que como vocês mesmos disseram nesse último vídeo, poderia ser inicial, não poderia. Há uma diferença brutal entre uma coisa inicial, portanto, é o início de uma série que pode até ser infinita, do que uma coisa última, que é final. A partir dali não há mais nada. Esse significado da... Como que há uma diferença entre uma coisa inicial e uma coisa final? Você tem cabelo branco, você tem barba branca, você já deve ter ouvido falar em átomo. Ele vai falar do decorrer. Você quer, ou não sei também, às vezes é novo na internet. Pesquisa no Google, átomo. Abre qualquer livro e vai falar de átomo. Aí você vai olhar um sistema solar. Quer dizer,
Ele saiu do micro e foi lá do macro, do começo ao final. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como que você me diz que né? A realidade última não pode remeter, não pode ser comparado à primeira, né? É porque Deus justamente você não entendeu de novo, não Deus adianta, criou o homem à imagem e semelhança. Ele não entendeu, mano. Mas ele deve estar entendendo agora. Da palavra, viu, Renan? Não é que eu tô grilado. Se você não entender agora, vai ficar feio pra você, né? Até para explicar a questão que eu falei do paradigma. O paradigma não é que eu disse, você travou ali. De fato, talvez até que seja. Mas, qual que é a questão? É os pacotes de informação daquela palavra do sistema. Talvez você travou ali, né? Que o último remete àquele momento final, que as pessoas vê binário, início e fim, não entende o processo da trindade, todo esse processo quântico que a gente explica aqui, não entende a estrutura da cognição, né? Então, entendendo a estrutura da cognição, você percebe que o que une as duas pontas ali, até a gente explica aqui, o Leandro explicou através das notas musicais, a gente explica através das cores, dá para explicar através das luas, a primeira e a última ali é o mesmo momento, né? Então, é só isso que foi o ponto ali. A palavra em si é a junção da palavra com a verdade. Verdade última. Isso tem um significado muito forte. E se não for muito bem entendido, pode... Basicamente ele disse assim, isso aí é uma coisa muito grande. Se não for tudo isso mesmo, como é que é? Ou se a gente é tudo louco, se o Bob não é quem ele é, né? Se não tem um Messias, se não tem tudo isso, a gente é tudo louco fazendo papel de quê aqui? Esse é o problema, é um salto. Falta pouco, mas para muitos é esse momento. Está tendo um efeito contraproducente naquilo que eu acredito que é o objetivo desses vídeos que vocês fazem, que é divulgar a escola, a mensagem da escola. Como qualquer outra. É uma escola aí divulgando uma mensagem. Esse é o problema. Principal você ainda não entendeu. E a porta é estreita, são poucos que entendem, né? Sim, mas ele está num ponto interessante. Ele está questionando umas coisas interessantes. E questionou de forma educada, de forma humilde. E eu espero não ofender. O Renan também estava tentando dizer isso agora. A gente não quer ofender, a gente tem respeito por quem busca a verdade, porque nós fomos. Essa é uma questão muito séria. A gente fomos, a gente não busca mais a verdade. Agora a gente mudou o papel, a gente está entregando. Então a gente tem também um compromisso com os justos, com os humildes. Servir a eles, as pessoas que são do reino, as pessoas que Deus quer perto dele. Está muito perto, está entendendo, está estudando, leu o livro, abordou respeitosamente, né? Só que está com dúvida. Não, na verdade ele tá com um pouco de certeza, dá pra perceber. A princípio parecia dúvida, mas agora ele tá com um pouco de certeza. Sim. Porque, entendeu? Ele cismou com o último ali. Ele tem certeza que o último remete ao final de algo que ele ainda não entendeu. Eu vou tentar... parece certeza. Mais uma vez vai tentar... Parece certeza. Agora mesmo ele tá falando, é impossível uma coisa que a inicial ser igual à outra no final. Não é possível. É impossível o átomo ser igual ao sistema solar? Então assim, vai ficar feio pra ele. Em geral, se ele se deu o trabalho de fazer o vídeo, é que tá com dúvida. É aquilo que o Bob fala que irrita muita gente. Quem tá com dúvida é vocês. Nós não estamos. Aí não é possível, daí quer falar, quer provar quer que a gente pense, é verdade. Ele fala que aí a gente tá limitando a Deus à nossa imagem, né? Mas ele não entendeu que o Deus que a gente fala, que a gente prova com argumentos e vai continuar tentando provar para o mundo todo no sentido de mostrar que essa é a verdade, não de querer socar a boca abaixo, limitar a Deus à nossa imagem, né? O Deus que a gente acredita, né, e acredita na lógica, na sensação, a gente argumenta e prova porque acredita, ele mesmo diz que ele fez a gente a imagem e semelhança dele, porque a estrutura do corpo dele ali, é interpretada pela nossa cognição, mas não significa que só vai ter essa dimensão aqui, igual você falou, não se limita à nossa dimensão. Porque você entendeu que, tipo, essas percepções, essa geometria faz essa mesa, por exemplo. Mas você não entendeu que é a base da cognição mesmo, para infinitos universos. Por exemplo, se você dormir, você dorme. E toda aquela brisa lá no sonho que você tem, de seja lá o que for, aquilo lá tudo está limitado também a esse mesmo processo 7/12. No decorrer do vídeo você vai falar mais e a gente vai explicar. Só que, por exemplo, quando você fala de que Deus poderia criar outros universos, com outras geometria ou não, esse ou não já é o quântico ali, já é o processo atemporal, a Torus, é o ou não, sem nada, sem nenhuma geometria. Agora, a partir do momento que você vai ter tempo e espaço, vamos supor, um outro universo. Imagine você andando nesse outro universo. Você não vai andar em algo plano ou que tenha vasos, não importa, mas não vai ser reta,
e o círculo ali, ó, As mesmas formas. As mesmas formas. As mesmas cores. É o mesmo padrão. Para você ter tempo e espaço, ó, o contrário de tempo e espaço é parado. Né? Que a não geometria que você falou, que é a realidade última, o parado, o atemporal. Que é esse Deus de infinitas possibilidades. Parado. Quando você vai ter tempo para viver qualquer universo, qualquer movimentinho que você vai dar, ó, você já está limitado. Você está falando que é limitado, né? É o próprio limite da estrutura do corpo de Deus. Para você movimentar-se, você precisa dessa estrutura, ó, para lá, para cá. Não tem como. Para ter tempo e espaço, precisa dessa geometria, dessa percepção cognitiva. Então só existem essas duas possibilidades, onda e partícula. A onda é esse parado, esse atemporal, essa realidade primeira ou última, porque é o mesmo momento, ó. É o mesmo momento no infinito. Para você se limitar no tempo, ter percepções cognitivas, você vai precisar desse processo. E esse processo não limita nessa dimensão, não fica limitado nessa dimensão. A gente não fala isso. É por isso que o Renan Ele está fala. afirmando isso, a gente não fala que se limita. É um universo de infinitas possibilidades, é vários universos, 1 trilhão, 1 quintilhão, não importa. É infinita possibilidade de interagir com o tempo. E para interagir com o tempo precisa desse processo. Dessa mesma estrutura. É impossível você ter uma... Já é esse processo. É por isso que o Renan fala, você tem o processo. É uma coisa que já é. Imagine só, qualquer universo que você possa ir. Se você falar que você vai ver algo, vai andar ou voar, não importa, você vai depender de movimento. Ó. Movimentou, já começou esse processo. Esse processo é todo tipo de forma. Imagina uma coisa tudo, sei lá. Já depende de círculo, reta, triângulo, quadrado, é os movimentos. Você estudou filosofia, você não sabe lá o sólido platônico? Esse sólido platônico ele dá base para tudo, até para o mundo das ideias. Entendeu? Qualquer ideia que você vai ter, ó, vai depender. Como ele falou. Até para refletir. Até para refletir. Já está dentro disso. Qualquer coisa que você imagina. Pode existir um outro universo, planeta, um outro universo, ou uma nova forma de geometria, já tem que respeitar. Qualquer coisa que você imagina, até o nada, o não existir. O não existir já é, ó, binarizou. O que existe, o tudo, qualquer possibilidade de existência, e o que não existe. Que é o quântico ali, ó. O círculo visto pelo terceiro, é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que entender, parece que você não entendeu, você está entendendo cientificamente, mas você tem que entender espiritualmente. Você não tem bases espirituais? Aqui a coisa é espiritual. A mais espiritual que você vai poder achar em qualquer lugar nesse planeta. Então você tem que olhar nesse ponto espiritual. Entende? Você tem que entender essa questão. É o Espírito, o Pai e o Filho. E isso é muito importante ser entendido. Então a cognição, para ter tempo e espaço em qualquer universo, pode ter 1 trilhão de universos. Qualquer universo, se for interagir com tempo e espaço, você pode me entender? Tempo, espaço, movimento, você vai precisar dessa percepção cognitiva. Que não importa se é limitado ao homem, tudo é limitado ao homem. Qualquer coisa que você imagine, esses universos, já é limitado a você. A sua consciência, esse padrão é da consciência, não é do ser humano. A base da existência é a consciência, que se fragmenta no tempo e espaço, fragmentando a sensação de movimento. Entende? Só existe essa consciência. E é essa consciência, para ela viver no tempo, não nessa dimensão, no tempo, para ter tempo, ela precisa dessa percepção cognitiva, senão ela fica perdida no nada. O nada, para todo lado, é o mesmo momento. Então como que você faz para poder se iludir? Precisa ter espaço e tempo, aí você começa a funcionar a geometria que forma tudo, né? Igual você citou Hermes Trismegisto, que está acima igual que está abaixo. Você citou, mas você mesmo não entendeu. Porque ó, quando você olha abaixo, os processos abaixo, você vai ver o átomo, que é feito desse mesmo movimento. Quando você olha para cima, você vai ver o macro, que é feito dos mesmos movimentos, tanto que parece um com o outro. E a gente ao meio interpreta o macro e o micro e tem sensação de tempo. Isso em qualquer universo, qualquer coisa. Você vai ter referências acima, referências abaixo e vai caminhar ao meio. E essa referência é o 7/12, que gira em cima, gira embaixo, gerando percepção cognitiva. E o fora disso seria o escuro. Entende? Você só tem a luz, ó. Pra você refletir luz, você entender a luz, você precisa dessa percepção cognitiva. Em qualquer universo, qualquer tempo, qualquer espaço. O contrário de tempo e espaço é parado. Só existem esses dois momentos, onda e partícula. Muito bom. Você explicou muita coisa para ele. Muita coisa que faz síntese ali, resume muito do que tem sido explicado nos últimos dias. Tem mais coisas a ser dita, né? Vamos continuar. A gente espera que ele tenha a humildade de, assim como a gente fez com os vídeos do Bob, não só ele, outros, assistir, estudar. O Leandro estuda e a gente vê todos os vídeos do Bob, todos nós. E vê, você tem que entender o seguinte, ó, já que ele é um questionador filosófico, ele tem que ter umas coisas que chocam ele um pouco, né? Que faz ele pensar ou acha que a gente é louco. Sim. Então você tem que entender que esse conhecimento que a gente fala aqui, ó,
ele veio trazido sem estudo. É uma pessoa que desde de novo já sentia e sabia o que ele sabia, só precisou sintetizar formas de passar isso para frente, de se encontrar totalmente no tempo. E é gnose que chama, é conexão com a alma do mundo. Esse conhecimento ele vem da alma do mundo, entendeu? Não é um conhecimento que aprendeu em algum lugar, é um conhecimento atemporal. Se você estuda muito mitologia, você vai ver que sempre tinha um ser que trazia ali um verbo, a verdade, a própria Bíblia mesmo, Jesus, por exemplo. É esse o ponto que você não está entendendo. Você entender essa geometria... Até pra geometria, porque é a trindade, é o filho. Exatamente. Isso acontece numa flor, num átomo, numa célula, você citou célula. Para a célula acontecer, para tudo acontecer no átomo, do micro até o macro, você vai ver que tem um ponto ali, o que a gente chama é o ponto messiânico, o ponto do verbo, aquela direção. Mas é um assunto muito profundo também, né? Mas você entender essa parte espiritual, que esse conhecimento é trago pelo verbo, Lúcifer, portador da luz, que é o mesmo ponto messiânico, nessa geometria, nessa cognição. Esse ponto, ele plasma no tempo. E quando ele plasma, a verdade do universo, de todos os universos, é revelada ao mundo. Então essa parte precisa ser entendida, entendeu? Qualquer coisa que você aprendeu aí, descarta um pouco e reflita sobre esse conhecimento. Não precisa jogar fora, reflita para comparar. Não venha com um pacote pré-estabelecido, a última. Na verdade, tudo que esses pacotes lá de fora do teatro, eles são superficiais. E essa é uma verdade muito profunda. Então, por isso que a porta é estreita. É uma verdade que estava escrita, há milênios. Exato. É natural, todos nós em algum momento tivemos que, não diria deixar para trás, mas escolher melhor as nossas bagagens, porque a porta de fato é estreita, né? E a gente vai entendendo todos aqueles processos que a gente passou, né? Assimilando, entendendo que Deus nos colocou ali para nos colocar aqui agora, nesse reencontro. E aí, como ele explicou, a gente entende todo esse processo, todos esses pacotes, né, do macro ao micro, a gente está aqui ao meio, né, e através desse verbo, através dessa consciência, a gente dá valor para a obra. E é isso que nos une, né? Você tem que entender de fato o que nos une. Não somos pessoas aqui simplesmente debatendo ideias. A gente está colocando essas ideias em prática através de uma obra. Queira chamar de um ponto messiânico ou do que quer que seja, mas é isso, é a verdade, é o processo ali. A gente fez uma pausa porque o inverno chegou rasgando. E atrair pessoas para o reino. É aí, tudo bem. Ponto. O que Ele fala meio que tem que tomar cuidado com o que fala para atrair pessoas para o reino. Como se o reino fosse uma empresa. Meio que mais uma vez, dá até para explicar o lance que não entende da realidade última. Na realidade última, que é as infinitas possibilidades, já existe um cálculo que foi feito, está escrito, tudo que está escrito concretizou, e esse lance aí, por exemplo, preocupar com a forma que a gente vai falar para não afastar ou atrair pessoas. A gente faz tudo porque a gente tem que levar a verdade para frente, né? É a parte da missão e da vontade que a gente tem. Mas na verdade, no quântico, e já está escrito no binário esse quântico, o Sol não deixou de nascer por causa que a gente está falando certo ou errado. As estrelas não erram seus caminhos, né? O seu caminho. Então, a verdade última já venceu. Então a gente não tem que se preocupar, no fundo ali, a gente não precisa se preocupar com a forma que a gente está falando uma palavra ou outra, na intenção de atrair ou repelir as pessoas, né? Tipo, no sentido que ele está falando aí, né? Tipo, primeiro, você não entendeu, desculpa, eu não estou sendo arrogante, estou falando a verdade. Pelo que a gente fala e pelo que você falou do que entendeu... se ele falou que o átomo é diferente do sistema solar, mas qualquer um sabe que ele não entendeu. Não é diferente do sistema solar. É o mesmo movimento ali, ó. Vamos prosseguir. O Pedro propôs, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, tanto é que demorei, porque eu também não quero criar polêmica, o objetivo não é essa, não se está contestando nada daquilo que a escola ensina. Como assim não está contestando nada? Se você diz que é impossível que o começo seja igual ao fim, você está sim contestando. E a gente está respondendo, vamos lá. Como eu já falei, eu concordo plenamente e entendo o que vocês estão falando sobre a geometria sagrada. Não. Você não entendeu. Eu não concordo com você, eu discordo de você. Mais uma vez, você não entendeu por quê. Você entendeu que a geometria, né, descreve o nosso universo, certo? Não é isso que a gente fala. Essa geometria, ela descreve todas as infinitas possibilidades de se haver um universo. Por quê? Para existir um universo, ou 1 milhão de universos, precisa existir já o tempo, né? 1 universo, 2. Tempo, vários universos. Tempo, tá vendo? Tempo. Para existir o tempo, precisa existir essa geometria. Tempo, reta. Tempo, vários universos. Tempo.
Para ter tempo, precisa dessa geometria. Essa geometria do 7/12, ela tem infinitas possibilidades de se criar universos, fazendo a matemática, né? Usando as formas. Entendeu? Qualquer coisa que você vai ver, pra você pisar no chão, pra você voar no vazio, o vazio já remete o círculo, remete a vazio. Como que você vai perceber um vazio? Você já tem que ter aquele que observa, já tem que ter o cheio, né? Vazio, cheio. Não tem como, cara. Não tem. Já tem dois, de novo. Quem era aí aquilo. Já é o 3, observando esses dois. Quem era... É até difícil explicar pra você uma mas coisa que tá é muito no óbvia. livro do Bob. É. A parte que você tem que ler de novo, com certeza. Com certeza. A página que a gente leu lá na cachoeira. Quem é aquilo tudo que fervia? Era o nada sempre que não se via. Isso. Quando nada se vê, ele já é algo. Ele já tá fora do nada. Então nada. O tudo quando não se vê passa a ser o nada. Mas como o tudo não se veria? Ele já está se vendo. Olha aqui, ó, nós conversando. Né? Sobre isso. É por isso que ele fala que o tudo tá na borda do nada já. E começa o yin yang. Você precisa entender o processo da Torus ali, o processo infinito, não é esse universo. É a Torus mesmo, o ponto. Muitas coisas você precisa entender. Fica intrínseco nos seus argumentos. Tanto que na hora que você fala do Hermes. O Ouroboros, né? O Ouroboros. Se você for olhar toda a simbologia mística, tá tudo lá. A ideia que eu quero, esse ensaio filosófico que eu quero colocar é da seguinte forma. Está claro que no nosso universo tudo está subordinado a essa geometria sagrada. Ele sabe disso, é bom. Isso tá certo. Não é nesse nosso universo. Sim. Né? É em qualquer universo. universo. Aí vai falar, não, você tá limitando os universos possíveis que Deus pode criar ao nosso. Mas, cara, de novo, cara. Imagine qualquer universo, você tá imaginando. Qualquer universo. Ah, não, mas é uma imaginação que eu não consigo ter. Não importa. Pra ter tempo, ó. Pra não ser parado, estagnado no nada, pra existir algo, precisa de tempo. Pra existir tempo, precisa dessa geometria. Então, em qualquer universo que não seja o parado, o atemporal, que é Deus, pra estar fragmentado no tempo, pra ter experiência de tempo, você vai precisar dessa geometria. Não é nesse universo. Pra ter cognição, né? Isso. Pra ter a consciência, o colapsador. Isso. Pra ter a dupla fenda, você falou que a dupla fenda é comprovada. Pra colapsar a onda ali, ó, tem que ter a consciência. Entende? Então a consciência para se ver movimentando no tempo, seja de que forma for, ou andando, ou voando, ou... não importa como você imagine. Para ter tempo, o movimento precisa dessa geometria. Precisa de dois fatores, precisa de consciência e realidade. Já tem dois. Já tem aquele que se vê, que é a trindade. O número é inerente à consciência. A gente não criou o número é inerente ao processo da existência. Para medir espaço, tempo, universo, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão. Percebe? Vamos ver. Não tem problema nenhum. Não existe ideia que seja possível de conceber no nosso universo, nem estou falando de materialização. Não existe ideia. Peraí. Aí ele falou, nem estou falando de materialização. Deve que ele tem coisas de espírita aqui no contexto dele. Até no espiritismo, por exemplo, contatar espíritos que veio de outra dimensão, de outro universo. Esse espírito, ele vinha ou ir de algum lugar, nesse mundo espiritual, ele não está se movendo, mesmo que ele teletransporte, não importa, ele não está dentro do tempo, ele não está em algum lugar. Então ele já depende dessa mesma geometria. Qualquer universo, qualquer espírito, qualquer ser. Entendeu? Sim. Até vamos supor, fazer projeções astrais, se você souber o que é isso, para projetar o seu corpo a algum lugar. Mesmo que o seu corpo não tiver forma, mas para você olhar coisas, andar, entendeu? Você vai precisar movimentar tempo, ó, qualquer movimento, ó, já é reta e círculo, tá vendo? Já tem tudo. Você vê a geometria através de círculo, você faz a flor da vida, e de reta você faz lá o cubo Metatron. No cubo Metatron tem os sólidos platônicos, que é feito de reta, só tem reta. Agora com círculos, você começa a torcer essas retas, ó, fazer desenhos, molde, fazer tudo que há, olho, tudo. Ou não ter formas. Ou a não forma, você falou, Deus vai fazer um universo que não tem forma, então já é o atemporal. Ali é atemporal, ali não tem nada, ali que queima. Não tem forma. Para ter forma, qualquer tipo de forma, já remete a essa geometria, a essa questão temporal. Você tem que entender a questão do tempo. Entendeu? Pra ter qualquer universo, tem tempo. Pra ter tempo, já tem essa geometria. Ah, não, mas o universo tem tempo. Então não tem universo. É o parado. É o nada, né? É o início, o fim e o meio. É tudo. Entendeu? Então, você não entendeu. Falar que a realidade última e falar que a realidade primeira é coisas muito diferentes. Claro, no pensamento quadrado de vocês. Porque no atemporal, o princípio e o fim é a mesma coisa. É o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Porque são só dois momentos de observado em quinta dimensão. Entendeu? O tempo é limitado
A forma, né, o começo e o fim é limitado binariamente, começo e fim. Mas no atemporal que observar esse processo em quinta dimensão, o começo e o fim é o mesmo momento, é o mesmo. Entendeu? Você precisa entender isso. Eu não sei se você já expandiu sua consciência, você já usou alguma coisa para ter uma expansão, né? Já tocou nesse momento da morte, esse momento em quinta. Se você nunca fez isso, você não vai conseguir entender. É igual o Bob fala, é a mesma coisa que você tenta explicar pro peixe que ele tá dentro da água, ele não vai entender. Aí você tira ele de dentro daquela água, ele percebe. Então, é complicado. Exige ali uma questão abstrata, muito abstrata. Então, expandir, entendeu? Meditação. Que para a maioria das pessoas vem a acontecer no momento de tocar a morte. Quando muitas vezes já é até tarde demais. Que possa ser produzida no nosso universo, que possa fugir da geometria sagrada. Nós não jamais conseguiremos imaginar algo além disso. Bom, até aí, então, isso seria final, o último. Ok. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós admitirmos que só existe o nosso universo e nada mais, então nós estamos limitando Deus. E onde? Em qual vídeo que a gente admite, ou fala, ou prega, ou propõe que só existe o nosso universo? Não. Você vai falar assim, limitou Deus à nossa percepção. Em seguida você fala assim, mas e se Deus quiser fazer outro universo? Isso não é a sua percepção? Para existir outro universo, não precisa da sua percepção de universo? Entende? Então, de novo, não importa qual universo, para ter algo, planeta ou nada, lá nesse lugar tem nada. Quem estava falando nada? Não é o tudo, não é você? Então, para ter nada tem que ter tudo, já dualidade, já tá dentro, não tem como fugir disso, não importa em qual universo. Então você já errou em querer insinuar que a gente propõe e fala que que Deus se limita a esse universo, que essa geometria se limita a esse universo. A gente não fala isso. Deus não se limita aquela brisa do demiurgo, né? Demiurgos, hiperbóreos. Todas as possibilidades de universo, o atemporal, né? O infinito do tempo e espaço já está intrínseco ao corpo de Deus, a estrutura, né? Então, qualquer universo, qualquer dimensão, outra tem 1 milhão. E a gente não falou que num átomo e que começa e termina. Se você ficar entrando dentro do átomo, você vai ficar na Toros, a noção de longe e perto, grande e pequeno, já remete ao tempo e àquilo que observa. Se você for entrando dentro do átomo, você vai ver que aquilo que parecia pertinho já está longe. Então você observando algo longe é só percepção, Então o átomo não começa e o macro acaba, não. Você ia entrando, você vai entrar no átomo, voltou, você vai ficar da mesma forma que eles falam lá que a Terra está muito longe do Sol, o átomo é 99% espaço vazio. Como que chega de um ponto Então você tá vendo muito, sei lá, mano, binário, né? Começo e fim. Não é assim a coisa, é um processo atemporal, uma respiração. Você falou um pouquinho de espiritualidade aí, mas você não entendeu Toros, que é um processo que se auto-recicla, a respiração da vida, né? O espírito ali, o éter, que eles chamavam, né? E esse éter é o espírito, né? E para esse espírito ter um movimento, né? Para ele ter noção de tempo e espaço, ele precisa de geometria, que é a lógica de Deus, é o corpo que você falou aí, o corpo de Deus. Eu ia falar que esse negócio de Deus prender as pessoas numa realidade. O que prende as pessoas numa realidade é não entender isso que a gente está explicando. Exatamente. Porque entendeu isso, você está onde você quer estar. Você não acredita que o verbo de Deus vive entre os homens, que isso pode acontecer? Você não acredita nas escrituras, na Bíblia, que as pessoas fazendo aquilo que sempre quiseram fazer ao seu bel prazer com o seu livre-arbítrio, não conseguiu anular o que ela falou que aconteceria? Né? Vamos continuar, Visão. Eu entendo. Não estou dizendo que é verdade, eu estou filosofando. Né? Vai parar, a gente nem precisamos chegar a nenhuma conclusão mesmo, porque esse assunto não vai resolver nada na minha vida, na vida da escola, na vida de vocês, na vida de ninguém. Isso é meramente filosofia. Não. Então eu tô até arrependido de fazer isso. Porque eu não tô só filosofando. O que a gente fala é que não é filosofia. De novo, estava escrito. Os loucos confundiriam os sábios. Tudo que a gente traz aqui, essa verdade que a gente traz, estava escrito. E estava escrito por quê? Porque é esse processo eterno se constatando no tempo. Já foi constatado. Quem está constatando agora é nós, no tempo. Mas esse processo se autoconstata. Ele né? Ele flui. Nós, limitado ao tempo, com nossa percepção, que constatamos o atemporal, que já estava escrito há milênios, né? Acho que filosofar é até gostoso. A gente faz isso. A gente conversando aqui entre nós, a gente filosofa. Só que você tem que estar coerente.
A gente não vai filosofar com quem tá negando a realidade. E comparar a nossa escola com uma escola qualquer é um pouco de mal entendido da sua parte, porque nossa escola não é uma escola qualquer. Pode parecer arrogância, pode parecer o que for, mas não é. A nossa escola é a escola de Lúcifer. Lúcifer é aquele que porta o verbo, aquele que traz a realidade, que revela o segredo, o íntimo de Deus, que dissolve a realidade. Você não vai achar isso em outro lugar. Só para dar um adendo nessas últimas palavras, você dizer que também que todo esse debate, toda essa compreensão não vai mudar nada na vida de ninguém, é de fato negar o processo mais uma vez, né? Negar tudo que há. Porque entendendo isso, resolve-se qualquer vida, né? E essas vidas, entendendo o amor, a honra, que se reúnem a nós, esse é o reino, esse é o corpo. Exatamente. Essa é a obra de todo esse conhecimento. Aqui, senão é só conversa jogada fora. Exatamente. Que é a Nova Atlântida. Não chakras da Tosa ali, é o mesmo lugar. É a questão da zona de conforto. Vamos ficar só na filosofia, vamos só filosofar, que daí eu não tenho que fazer nada. Cada um na sua. E não é o nosso... A nossa proposta de fato é isso. Não é a nossa proposta. É entendermos esse nosso ponto em comum e vamos se reunir, vamos fazer. Vamos continuar pra gente terminar logo. Né? Não vão, mas é filosofia, isso não vai mudar nada. Né? Mas o que eu acredito, o que eu proponho é o seguinte: o nosso universo, que hoje nós já sabemos que é finito, é apenas uma célula do corpo de Deus. Quiçá, um átomo do corpo de Deus. Então, já cai mesmo. Cara, ó, você falou que o nosso universo é uma célula no corpo de Deus. Quiçá, um átomo no corpo de Deus. Presta atenção, mano. A célula já precisa desse mesmo processo que você tá falando aí. Então, imagina que o universo é, sei lá, qualquer coisa, cara. Você imagina que seja um universo no corpo de Deus. O corpo é essa estrutura cognitiva. Você não entendeu. A gente continua repetindo e você não entendendo. Né? Ele usa... Olha, ele limita o corpo de Deus ao próprio entendimento dele, que o entendimento dele é a percepção cognitiva. Aí ele fala, no corpo de Deus a gente pode ser uma célula, tudo bem. Mas, tipo, é visão, entendeu? Uma célula para uma galáxia é só observador, entendeu? Elas até se parecem. Você vai ver a foto de célula e o processo é muito parecido por isso, porque é o micro e o macro, né? É só giros pra gente medir tempo e espaço. Observar, é cognição, é interno. Você tá achando que é o olho, é interno. São percepções cognitivas, pulsos eletromagnéticos. Que a gente... Você não sabe que a gente não toca em nada? Que é só... Não esbarra, né? Não é ciência isso? Que é só sensações? Então esses pulsos vão sentindo essa luz, né? Que a gente vê... É a 7 camadas do átomo, né? Aí vai falar, limitou de novo ao nosso universo. Não, cara. Tudo que... Não tem como explicar mais isso, né? Já foi muito explicado. Eu acho que já foi muito explicado. Vamos continuar vendo o vídeo. Já foi explicado em vários vídeos isso, né? Mas uma das coisas que ajuda a compreender isso é simulação, mundo virtual. Eu recomendo ver o documentário. No meu canal tem um documentário, a gente vai pôr no post do site, acessa lá. Hipótese de simulação. Você vai ver como está comprovado cientificamente. Inclusive, o cara deletou do canal dele esse vídeo. Todos os vídeos que tinha no canal lá foi deletado. O bagulho é grandioso. Existiriam outros universos, outras possibilidades em que Deus pode criar todo um universo baseado em um outro tipo de geometria, ou nenhuma geometria, enfim, é essa liberdade. Ó, você falou outro tipo de geometria ou nenhuma geometria. Nenhuma geometria já remetiria ao parado, né? Ao nada, né? Não tem geometria, é nada, é o parado. Então tá, já existe isso, é o Espírito Santo, é o quântico. Ou qualquer geometria, não tem como você ter qualquer geometria, cara. Porque pra fazer, não tem como. Pra ter tempo, tem que ter movimento. Pra ter movimento, ó, pra qualquer lugar que você for, você tá indo reto, né? Ó, já não é reta. Então qualquer geometria, você fala, uma geometria que tem... Sei lá, mano, o que você pensa de geometria? Desenha uma geometria aí de qualquer jeito, ó. Vê se não tem reta nela. Nossa, não tem como. Entendeu? É uma trava lógica sua. Mesmo assim, não tem lógica essa trava, entende? Não dá pra... Eu acho que ele não entende o espírito, sabe? O atemporal, que vê esses processos de infinitas formas, né? Infinitas formas já remete à forma, que remete ao tempo, que remete aos 7/12 momentos eternos. Leia de novo o livro e tenta entender o espírito da coisa, né, dos momentos. O que falta para ele, uma das coisas principais que falta para ele, para todo esse perfil questionador, filosófico, vamos chamar assim, que a gente não consegue transmitir, por mais que o Leandro esteja se esforçando, se doando,
é a expansão de consciência. É a expansão de consciência. E como que você vai expandir isso? Tem que fazer seu caminho. Pode ser com enteógenos, a escola pode ajudar em algum momento. O Renan é mestre xamã. Pode ser um próprio entendimento, estudo, se você tiver humildade. Sim. O estudo mesmo expande, né? Expandir a consciência é perceber isso em quinta. Sabe as dimensões? É muito complicado. Tem vídeos na nossa escola. Você tá falando que acompanhe? Procura lá sobre dimensões, né? O que é de fato dimensões. O que o Bob fala é único, entenda isso. Pode pegar Carl Sagan, pode pegar qualquer um. Ele destrói esse cara. Não é destrói na maldade, é destrói no argumento, entendeu? Não tem nem como comparar. Então pegue e estude mesmo. O que é dimensões, o que é perceber em quinta dimensão, o processo temporal, que você está preso no tempo. Tudo que a gente fala que você está entendendo no tempo. Você precisa entender o que a gente fala atemporalmente, em quinta dimensão. Então vai estudar, entenda o que é quinta dimensão, e não adianta, você falou um pouquinho de espiritualidade, talvez você veja desses New Age, aí você vai vir, quinta dimensão eu sei o que é, mas você não sabia que tem a sexta, a sétima, não é disso que a gente tá falando. É a quinta dimensão da consciência, que possibilita 1 trilhão de dimensões temporais. A quinta dimensão é a própria consciência fora do tempo. Qualquer coisa que remeta ao tempo vai estar dentro dessa consciência, por assim dizer, dentro e fora já é o tempo. Mas essa consciência é vamos dizer, a borda do tempo, né? Então é isso, você tá blefando na forma de... Sim, você precisa estudar mais, tá? Faça isso. Vai ouvir, estudar mais o Bob e os vídeos. Para Deus e para nós que eu estou clamando. Ou seja, nada é realmente último, é último até onde a gente sabe. Não é? E essa história está muito bem calcada essa possibilidade, né? Essa ideia está muito bem calcada nos princípios do hermetismo. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é embaixo, é em cima. Então, nós não podemos supor que existe limite para cima, muito menos para baixo. Não podemos supor que existe limite para cima nem para baixo. Claro, o Hermes já falou, não existe limite para cima nem para baixo. Para cima e para baixo já depende da sua percepção cognitiva do tempo e espaço. Só que se você for para cima infinitamente, você vai para cima infinitamente, mas você vai perceber que esse infinito já depende desse processo eterno. O começo e o fim é o mesmo momento. Exatamente. O limite, entre aspas, é o centro da torus. O limite é a percepção da pessoa. É a percepção, o centro é a borda. É o yin yang, os dois extremos. É quando a consciência percebe, é o Ouroboros. Quando ele passa no ciclo, percebe e esquece. Só existe duas coisas, mano. Duas coisas que existem só. Onda e partícula. Atemporal e temporal. O atemporal é infinitas possibilidades. Tá entendendo? É o quântico, é Deus, é o Espírito Santo. É infinitas possibilidades. Mas essas infinitas possibilidades dependem do tempo. E o tempo é limitado aos 7/12. Por que 7/12? Teoria, não, mano. É porque, o primeiro momento é o nada. O segundo momento é o tudo, né? Uma reta. A luz se percebendo no escuro, se destacando. Ela se vê em 2 momentos. Quem que observa esses 2 momentos? É o terceiro momento. Já é a consciência por reação. Você precisa entender esse padrão da consciência. Fora dela, ali, olhando o processo, a geometria. Tudo que você entrar, você vai ver que é feito desses movimentos. Pra cima e pra baixo, infinitamente. Não tá limitado. E aí, você tá entendendo o que a gente fala limitadamente. Por isso você coloca limite na nossa explicação. Se vê no meio disso, como se sintonizar nisso como consciência. E não como um objeto binário físico. Essa é a questão. Eu não sei se você acredita em seres, em outras dimensões, em outros lugares, mas qualquer ser que você vê em outra dimensão, em outro lugar que seja mais evoluído, por exemplo, é tudo referência sua. Um espírito, uma luz mais evoluída, uma luz que conversa. Tá vendo? Não tem como fugir de tempo e espaço. Entendeu? Então, não é que a gente limita Deus à nossa percepção. É Deus que nos fez a imagem e semelhança dele. A gente já porta dentro de nós essa possibilidade infinita de perceber a criação de Deus. Exatamente. Porque a gente está dentro do tempo. Então não importa como você vai se ver na sua forma num tempo, ou sem forma nenhuma. Não tem como, sem forma nenhuma ou com forma, já depende desses dois momentos. Você já está raciocinando dentro do tempo. Dentro do tempo. E o que te dá base para raciocinar no tempo é justamente essa estrutura cognitiva. Entendeu? Tempo. Só existe atemporal, que é sem tempo, então o parado, ou o tudo e o nada é a mesma coisa. Então, para você entrar dentro desse tudo e perceber ele, você depende do tempo. Então, esse tudo, ele já é, sempre foi, sempre será. Entende? Então, tudo e nada é só referência temporal, percepções. Porque tudo e nada é por isso que é a mesma coisa. É por isso que fazer o ritual de iniciação, de compreensão, tem que expandir a consciência. A gente chama de renascimento.
renascimento, a gente chama, é muito comum também, é preciso você pensar com a consciência fora do tempo, a quinta dimensão que o Leandro explicou. Isso pode ser feito com expansão e até com o próprio estudo, com a insistência, porque pouco a pouco você vai abandonando o que te prende no binário, no tempo, e tudo que estudou na vida, né? E tudo que construiu fisicamente. Só que outra coisa também, ó. Se você tiver essas certezas suas, você não vai conseguir então, não se entender não, porque a gente também tem certezas, mas aí a gente vai atritar e cada um segue seu caminho. Mas se você quiser entender o que a gente tá falando, você vai ter que soltar um pouco as suas certezas. Entendeu? Porque a gente não tá querendo entender o que você tá falando nem debater com você. E é você que tá querendo entender o que a gente tá falando. Então você tem que abrir um pouco a mão de sua certeza, porque certeza a gente também tem. E a gente não vai te procurar pra querer te provar nada. Tá entendendo? Então se a sua intenção for provar algo pra nós, sem chance. Agora, se for nos entender, então você vai ter que querer entender. Sim, entende? exatamente. Ele falou também que só queria filosofar, conversar. A gente tá respondendo porque a gente sente que você quer entender. Sim. E até porque todo esse debate é para ajudar as pessoas a entenderem. Pessoas acabam desdobrando. Então, e outra, a gente tem uma intenção, não é só filosofia. Você falou, filosofia não ajuda a vida de ninguém. A nossa intenção, assim, por assim dizer, acima de tudo, é servir a Deus. Que remete a levar essa verdade para as pessoas, que consequentemente vai ajudar a melhorar a vida delas. Elas vão entender de fato o que é ter a vida melhorada, vai entender a coerência. Entende? E não é melhorada binariamente, eu vou melhorar, ficar rico, não. Ficar curado, não é isso. É conectar ali de novo com a verdade absoluta. Estar vivo, não mais morto, procurando, filosofando eternamente. Perfeito. O destino ao livre-arbítrio. Perfeito. Vamos continuar ouvindo, tá muito bom. Lembrando sempre que a mecânica quântica é uma teoria, tirando aquilo que eu gosto de falar, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a gente tem fé que muitas almas grandes vão participar desse momento e vão desdobrar. E você pode estar nesse grupo ou não, escolha sua. Essa experiência da dupla fenda, o resto é de difícil comprovação experimental. Né? Não sei se chegaríamos algum dia a poder fazer, mas é uma teoria. Mas mesmo assim, a questão... Então, mas o que a dupla fenda deixou provado? Você mesmo falou que ela é comprovada, então você sabe que ela deixou provado, que tudo é onda e partícula. Que o elétron, ele não é algo, ele só aparece quando alguém observa. Então, nesse universo de infinita possibilidade, o elétron, para ele aparecer em algum lugar, ó, qualquer lugar é o mesmo, ó, tá vendo? É circular, ó, qualquer lugar. Para ele ter uma forma, você vê algo, ó, ele vai precisar de ou posicionar circular assim mesmo, você vê algo, uma bola, né? Ou então, ele vai depender do padrão de círculo e reta. Mesmo com o computador. Como que você consegue fazer qualquer coisa no computador? Qualquer universo, hoje nos joguinhos não vai para outro universo e tudo, mas para exigir e tal, não dependeu dos códigos binários, 2. Aí vai misturando ali os códigos que faz todo, o desenho, as cores. É a mesma coisa de percepção cognitiva. Para qualquer universo, qualquer dimensão, você vai depender de novo disso. Vamos continuar. A questão do 7/12 é bastante clara, é bastante nítida, não há contestação. Nem essa ideia que estou colocando se choca ou vai de encontro claro que se chocam. ao 7/12. É que se chocam. Porque você fala que o 7/12 limita o corpo de Deus, limita Deus ao nosso universo. Não, cara. Ele acha que é claro isso, que inclusive ele acha que é isso que nós entendemos também. Não, claro que não. Aí ele entendeu errado que a gente explica. Aí fica claro que você perdeu várias coisas aí no caminho. O que eu estou querendo dizer é que esta verdade última é última dentro do nosso universo. Do seu, né? Há possibilidade de existirem outros universos. Mas quem falou que não? Não é que há possibilidade. Então, mas ó, nessa parte aqui ele tá se colocando como o cara mais velho e tá ensinando pra gente. Sim, mas... E calma, a gente não pode estar como crianças teimando com ele. É, verdade. Você já explicou bastante. Você já explicou bastante, acho que tá bom. A gente já explicou muito, já tá com muito tempo esse vídeo. Muita gente vai entender, graças a Deus, mas ele tá com essa pinta. Não, olha aqui, ó. Tô explicando pra vocês. E aí, vamos ouvir, porque por respeito a gente tem que terminar. Sim. Mas, ó, eu já falei isso pra muita gente. E vou falar pra você. Tudo isso que você dá maior valor aí, todo esse conhecimento que você tem, a gente descartou o Hélio Couto. Quem você acha que você é? Não, mas talvez o Hélio Couto não tenha credibilidade pra ele, eu não sei, cara. Talvez se você for da área mais científica, mas você falou de coisa espiritual, então não sei qual que é a sua área. A gente deixou tudo pra trás. Mas qualquer coisa, cara. Albert Einstein, teoria da relatividade. Isaac Newton. O quê? Não tem nada. Dentro do universo. É isso que eu quero dizer. Então, o uso da palavra última... Ele só tá explicando o que ele quer dizer. É perigoso. Embora talvez vocês não estejam... Ele tá alertando, é perigoso. Quando a gente diz descartar, não é que todos com humildade de reconhecer e de participar desse movimento, de entender que a nossa luta é isso, vamos se unir porque esse é o caminho. Né? Até porque tudo se complementa, não é descartar nada. O próprio Hélio Couto, a gente fala no sentido de... não é eles que vão nos convencer de nada, sabe? Então, tem coisas, cara, que talvez você nem estudou profundamente, se a gente for falar, você vai achar que é loucura.
Tipo lance, não sei até onde você entende, mas você sabia que existe o Sol Negro? O ponto zero ali da Torus coletiva? Se você for ali, ó, você tá no ponto zero da percepção. Aí se você não tiver, se você não criar, você desmaia, né? Você tem uma vertigem, né? Você desmaia e se vê de novo em outro tempo, né? Ou então, se você conseguir criar, entender esse padrão que a gente explica nesse ponto zero, você simplesmente entra num novo mundo. Você só reconfigura ali, ó, a luz, o 7/12, e vai ver, sei lá, um sol gigante, um sol pequeno, aí vai ser, ó, depende da sua criação. É um outro mundo ali, ó. Mas isso, se você não entendeu o que a gente fala e parece que não, é loucura, né? Ah, agora eles viajaram. Sim. Agora, se você entende mesmo, você sabe do que eu tô falando. E se eu soubesse, eu não ia brisar vários universos, porque você entende que ali tem o ponto zero, você entra em qualquer universo. Vai depender de quem tá entrando. É um portal consciencial. Mas a impressão que dá para quem está de fora é de que vocês têm um sistema dogmático. Porque é isso e acabou e não se discute em cima disso. Se for assim, aí é complicado. Ele tá falando, mas como que vai se discutir a verdade óbvia? Que o Leandro tá aqui... Como que a pessoa não entende? Como que a pessoa não entende? Sabe? Não vai, é dogma. Você vai negar que o átomo é diferente do sistema solar? É. Vai negar a Você física, vai negar que o átomo tem 7 camadas? Não nega, né? E por que ele tem 7 camadas? Ó, é o movimento cognitivo. Se você... Não tem como, cara. Isso é dogma. Se isso te incomoda, aí paciência. E não é só esse o nosso universo tem átomo. O átomo é o nome que a gente deu pra binarizar um processo de movimento, entendeu? Ó, o tudo e o nada. Pra ver essa ilusão, né? Pra ver essa obra, pra gente ficar longe ali da morte, né? Do vazio, a gente se ilude nesse processo. Mineral, né? A luz já aprofundou um pouquinho mais, tem um pouco de referência de tempo, aí já se vê como mineral depois da tabela periódica. Não vou explicar tudo, mas né? Aí vai se aprofundando, vai pro vegetal, se aprofundando pro animal, se aprofundando pro humano. Aí o Dev fica perceber esses processos. Mas o que acontece, ó? Aqui no humano iludido no tempo, graças a Deus, a gente tem essa ilusão de não morrer. Agora imagine você sai dessa forma aqui e fica só na luz ali, né? A gente fala, os processos. Imagina que você tá fora do processo. Aí você imagina tudo e o nada na mesma hora. Você tá na morte ali, você não se ilude, né? Então, você fica preso ali no mesmo momento, tá entendendo? Mas pra você se ver, não. Nada, tudo, entende? Se você não se ilude nesse tempo aqui, ó, denso, você volta pra esquizofrenia, pro nada. Isso a gente explica, né? O nada e o tudo. Então, em qualquer universo que você vai, então vamos supor que você faz uma expansão e vá para as infinitas possibilidades do universo, dentro da expansão ali, ó. Então, enquanto você ficar se iludindo no tempo para procurar o universo, vai estar bom ainda. Mas na hora que você perceber que, peraí, no mesmo lugar que eu estou aqui, ó, você pode imaginar qualquer universo, qualquer coisa. Porque é percepção cognitiva. O que faz parecer que esse universo é mais real que os outros é a união de todo mundo vivenciando esse mesmo sonho coletivo. O nível de imersão que você tá nele. Você vê uma criança no Minecraft, ela some no Minecraft. Sim, agora se você expande sua consciência e sai dessa trava aqui, ó, temporal, e vai para fora do tempo, aí você conseguir ver o tempo acelerado, você vai ver que o começo e o fim, você queima, você quer voltar pro tempo. Porque já assistiu o filme Lucy? Que ela para e começa a voltar no tempo, é tipo aquilo lá, vai voltando e você percebe que some cor, some tudo, porque é só a sua cognição. Aí você não consegue se iludir mais, você fala, caraca, é o mesmo momento, tudo e o nada ali, não tem forma. Porque... acelerou tanto que parou. Você tá vendo como que o rápido e o lento é o mesmo momento? Acelerou, parou. Aí você, nossa, aí você não pode ficar parado, aí você tem que ver forma de novo, aí você tem que arrumar alguma forma de ver forma. Senão você tá morto, né? Você suplica pela obra. Suplica pela obra, pela vida. Isso dá pra explicar até, porque às vezes, talvez, não sei se seja o caso, mas se não houve essa expansão, né? Existem diversos segmentos que dá para você chegar nisso. Um deles, até cientificamente explicando esse momento da morte, é o DMT, o psicoativo da ayahuasca. O DMT ele se manifesta no corpo do ser humano naturalmente no momento do nascimento e no momento da morte em grande escala. Por quê? Porque já é esse momento que não tem para onde fugir. É você com você. Não tem como você pensar no amanhã, não tem como você querer filosofar ou fazer qualquer coisa do tipo nesse momento. É o momento que a sua consciência se vê de espelho. Ali, você percebe, você fica no lugar de Deus, processo, ali, ó, não tá, né? E normalmente nesses processos, quando você volta ali, que é esse momento de você estar suplicando que parou, você pede para voltar, você suplica para voltar, você já suplica ali naquele momento da P, ali, naquele momento de dificuldade. Por quê? Porque você prefere aquilo do que ficar parado.
Porque a luz é movimento. Sim. E aí você pede desculpa com humildade e... Pô, quero só servir, quero só estar aqui. Cadê a obra? Cadê as pessoas que estão sonhando junto comigo? Esse é o ponto. Né? É isso que falta entender. Entender a base da escola, o ponto que nos... É isso que você tem que entender, o começo e o fim, né? O começo é o princípio do movimento, certo? Começo. E o fim, né? Seria o final desse movimento. Agora imagine esse movimento, ele começa devagar, vai acelerando, né? Acelerando. Aí não vai chegar num ponto que ele acelerou tanto que ele não ficou atemporal, então ele não chegou no fim. Aí na hora que ele chega nesse fim, ele não percebe que era o mesmo lugar, porque parou, ó. Nossa! Aí ele entra de novo, já tá movimentando, tá no tempo. Só existe isso, ó. Temporal é atemporal, é a Torres respirando. E tá vendo? Aí, se você vai no nada, é a mesma coisa do buraco negro ali, ou então na consciência mesmo, vai no nada. Pra você entrar no tempo de novo, aí não vai. Aí entrou no processo, 7/12. Vai precisar ver alguma coisa, não é? Árvore, ou sei lá, qualquer coisa. Um vento. Já precisa de movimento, ó. Qualquer coisa, não tem como fugir disso. Eu acho que não tem como explicar mais. Não tem que expandir a consciência. Porque se as pessoas estão indo, a gente já tá voltando. Exatamente. É por isso que eles estão ansiosos por filosofar e a gente já quer resolver a questão. Todos entendam porque não aguento mais filosofar. Exato. É muita Agora, filosofia. a escola, claro, isso aí, claro, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas eu entendo como uma escola de espiritualidade, de ciência. Não é escola de espiritualidade nem ciência. E ao mesmo tempo é. As duas coisas. Então ela tem que estar aberta ao debate, ela tem que estar aberta às Por novas, isso que estamos às novas aqui. concepções, Estamos, né? se aproveitam da nossa nobreza. Não que se esteja contestando, volto a insistir, não se esteja contestando a geometria sagrada no nosso universo. Tá bom. Mas não se pode, e não há base para acreditar que o nosso universo é único, e muito menos. Não há base para acreditar que o nosso universo é único, não há base mesmo e nós não acreditamos nisso. E muito menos o quê? Que a geometria sagrada seja a única coisa que Deus possa criar. Não há base para... Cara, não há base. Olha pra você Qual a base, então, pro contrário? Não tem. A geometria sagrada não é que é a única coisa que Deus possa criar. As infinitas possibilidades de que você chama de criação. Criação já remete a tempo, ó. Criou, apareceu. Descriou, desapareceu. Criou, apareceu. O que você chama de criação, aparecer algo, existir algo, já está intrínseco a essa geometria. Estuda geometria, não é possível. Né? Para fazer funcionar o universo. Não, mas eu continuo repetindo e ele não entendeu. Tá lá no livro A Gordimação do Bob. Sim, eu continuo repetindo. Tá no livro do Bob. Eu continuo repetindo e você não entendendo. Vai ler lá. Leia, Eu Mordi a Maçã, 5 capítulos lá. O assunto atemporal. Você também não vai entender. Talvez ele ache que a historinha do Éden é historinha, mas ele não entende o processo, ele pode né? até não entender agora. Mas se um dia ele fizer a jornada, continuar, onde há vontade é um caminho. E aí ele ficou curioso o que o Renan falou, de repente, foi expandir a consciência. A primeira coisa que ele vai fazer é voltar lá. Isso eu sei. Aí o Ayahuasca, né? Pode ser uma coisa completamente diferente. Quem sabe um dia, né? Nós chegaríamos a ter conhecimento desse universo, inclusive pela própria mecânica quântica. Vai conhecer. Toma ayahuasca que você vai conhecer. Quem sabe um dia a gente vai... Cara, mano! Toma ayahuasca é a chave. Caraca, velho. A teoria das cordas implica em um multiverso. A teoria das cordas implica em multiverso. Corda. Ó. Círculo e reto, ó. Tá ondulando, é sintonia vibracional, ó. Infinitos universos de ondulação, igual rádio, TV. Cara, o que você tá falando? Então é isso. Volto a repetir para que não fique dúvida. Não se está contestando nenhum ensinamento da escola com os quais o qual eu concordo plenamente. Não, você concorda, mas ele não tá discordando com o que ele concorda. Tá certo. Assim, mano? Com o que você concorda, você não discorda. É óbvio. Não, com o que ele concorda, ele não discorda, é claro. Só que você concorda com uma coisa que nós não falamos. Ele concordou com uma coisa que ele não entendeu, você percebeu? Ele falou que concorda com 7/12 e, no entanto, não entendeu. Pois é. É parecido com aquela história que o cara acha que é cristão. Aí ele vê quem realmente é Cristo e ele falou, pô, de repente eu não sou cristão. E uma hora não vai ter como negar toda a realidade. Isso envolve tudo que a gente falou, até lá no começo, o aspecto messiânico. Eu entendo perfeitamente, não discordo, é isso mesmo. É 7/12, com suas intermediárias, a formação, a materialização, o plasmação, né, plasmar que vocês usam. Cara, materialização, plasmar e tal, não é vindo espiritual pode chamar, mas o espiritual, cara, não é o mundo espiritual. O quântico, pra ele vir pro tempo, ele depende disso, mas não é. Você tá entendendo que o tempo é o nosso universo, cara. Qualquer universo. Parecendo Chaves, né? Vai falar a mesma coisa. Qualquer universo, pra existir um universo, ó, 2, 3, quantos universos você acha que tem? Contou aí, ó. Já pensou? É tempo.
Você fala que não está limitando Deus à nossa percepção, você também. Ele vai contar quantos universos, ele é você? Mas você não está entendendo essa questão cognitiva, né? Sim, vamos ver. No mundo em que nós estamos depende disso e não foge disso, e nós nem na nossa mais louca imaginação conseguiríamos imaginar algo diferente, mas nós somos humanos, né? Pois é, nós somos humanos, igualzinho, a gente nunca conseguiu imaginar. Até o dia que a gente encontrou. E a gente tá aqui, e você não tá. E pelo jeito tá interessado. Dizer que Deus também está sujeito à própria criação dele, está preso à própria criação dele, é negar o poder dele. Mas é claro que Deus está sujeito à própria criação dele. Porque a criação dele é mais... Pra gente se perceber, a gente já tem que intrinsecamente ser Deus. Deus... É complicado. Você acha que Jesus Cristo teria morrido na cruz pra dar um show? Mano. Ele poderia ter feito assim? Então tá, vamos ser pontuais. Já que você quer falar, grava um vídeo e fala sobre Jesus. O que você acha de Jesus, da crucificação do Messias, da volta dele? Ele voltou, ele vai voltar. O que você acha do Messias? Bom. O que você entendeu da nossa história em relação ao Messias? Que é o que mais importa. Não, o que mais importa. Tudo que você falou de filosofia, pra gente não importa. Não a gente importa quer nada saber disso. do Messias. Isso aí é muito blá blá blá. A gente vai ficar, igual você falou, circulando. Tudo bem, e circulamos bastante. Tá aí, aproveitem. Agora, vamos falar do que interessa. O Messias, faz um vídeo aí, a gente promete que se você fizer, a gente vai assistir. E Deus. Espero que eu tenha me feito entender. E agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Tem que ser muito gentis, muito compreensivos, tá? E o interesse não é criar tumulto. O interesse é tanto que eu pensei bem, falei assim, que eu faço, né? Mas enfim. Parabéns pela coragem. A gente não pode se negar às boas ideias que a gente tem, né? Então, é isso aí. Qualquer coisa a gente vai conversando. Acho importante o debate. Acho que isso enriquece a escola, enriquece a nós todos, inclusive, né? Então, okay? olha aí, tá vendo? Vocês se contradizem. Isso aí foi bom, não tô criticando, não. Mas você se contradiz. Você falou que a gente só filosofar não muda a vida de ninguém. Agora no final você agradece, falou que vai mudar muda a vida de todos. Enriquece a todos, tá vendo? Entenda que, na verdade, não é nada pessoal com você. Né? A gente pega esse exemplo, essa oportunidade aqui, como você falou, de um debate, de um diálogo, para a gente conseguir fazer esse material aqui, na qual vai sanar as dúvidas de todo esse coletivo, que já é também parte desse processo que a gente falou inúmeras vezes aqui hoje. A gente tá fazendo um E arrebatamento que às vezes quântico, a gente faz pouco caso, mas olha, a gente tá colocando uma energia, explicando... Não, tá bom. Não, o Renan tá certo, a gente explicou várias vezes, a gente tá um tempão aqui, tá tarde. A gente até brincou, Renan brincou, a gente tá parecendo Chaves. A gente é cansativo, porque é mais do mesmo. Sabe, a gente já entendeu isso e já tá voltando pra colocar em obra. Sim, exatamente. Então a gente gostou do senhor, se o senhor sentir, estará conosco. Se entender isso além do ego ali, de tipo, nossa, eles em algum momento riram, em algum momento, sabe, entenda o que está sendo dito. Não fique preso na forma nossa, entendeu? Cada um de nós quer de um jeito, a gente só quer que você entenda essa verdade que você não entendeu. Eu queria dar uma última explicação sobre essa questão do infinito dos universos. Perceba o seguinte, ó. Pode haver infinitos universos, certo? Mas existe uma base espiritual para qualquer universo. Essas bases são eternas, né? E elas são independentes da gente. A gente experimenta essas bases, né? Que são as sensações, certo? Então você vai ter... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, para não aprofundar muito, porque já está muito grande. Independente de qualquer universo que você vá, que você possa interagir, só as emoções eternas estarão ali. Entende? Não importa o momento que você observe. Se você estiver sozinho, talvez, no nada, no vazio, você pode estar sentindo medo, ou não, entende? Mas o que existe é esses momentos eternos. Em qualquer universo, você pode ver monstros, ou qualquer coisa, mas vai existir felicidade, tristeza, alegria, etc. Ou, igual você falou, o universo que não tenha nada disso. Que não tenha nada disso já voltou, né, pro atemporal. Porque, de novo, para haver movimento, né, você vai ter sensação de alívio, né, movimentei, alívio. Então o que existe atemporalmente é as emoções. Então qualquer sonho que você tenha, você vai ver que ali haverá o medo, ou alegria, ou êxtase. Então as emoções são eternas, porque elas são vibracionais. Entende? Então o que existe eternamente é as emoções. E elas se reciclam no tempo, né? Porque o parado é estagnado, é estagnado, né? A estagnação traz angústia, né? Traz queimação. E o movimento traz alívio. Por isso que consciência é movimento. Para haver percepção de consciência tem que haver movimento. E para haver movimento depende dessa cognição, que possibilita infinitos universos. Então, a gente explicou o máximo que a gente pôde, né? A gente vai continuar tentando explicar para as pessoas que precisarem.
Mas se você quiser entender, não tem como não entender. Não fica preso aí em realidade última. E desculpa, realidade última e primeira pode ser comparada sim. Não nesse vocabulário de vocês aí, filósofos, não sei das quantas. É em quinta dimensão. O fim e o começo é o mesmo momento. A realidade última que a gente fala é a realidade primeira, pra quem tá no tempo. Porque pra existir tempo, não teve que ter o primeiro. Esse primeiro é a realidade última, que ela é eterna, né? Ela tá no começo e no fim, ela é atemporal. A gente quer saber de você, faz o vídeo lá sobre o Messias, porque tá escrito na Bíblia. Crê nele basta pra se salvar. E a gente tá preocupado em salvar a alma de pessoas. Sim. E claro, a gente responde você, a gente quer seu bem, a gente gostou do respeito, né? A gente quer também que o pessoal se encoraje a fazer os vídeos, a falar. Foi uma boa abordagem. E vamos terminar de ouvir que eu quero encerrar. Abração aí pra vocês. Desculpe, o meu cenário não é tão bacana quanto o de vocês, né? Mas o interesse é sincero. Tá bom? Tchau. Tá bom. Bom, como eu estava dizendo, a gente agradece e parabeniza pela coragem e tal, pede que ouça com paciência, estude, ouça mais de uma vez, pede para todo mundo que fez parte desse momento, que esteve junto, acompanhou, assistiu, mostre também, que vai ajudar muita gente a entender, porque a gente respondeu como responderia para alguém que fez o que ele fez, que fez uma boa abordagem, que mostrou que já tinha lido o livro, estudou. É um grande material de estudo, realmente. E é isso, eu digo que você fique com Deus. Eu queria só encerrar com a última coisa que eu queria falar, não só para ele, que a gente está respondendo, quanto para qualquer pessoa que esteja chegando, é que às vezes a gente fala de uma forma mais alterada, faz uns gestos, né, expressões, porque não fique preso em estereótipo, preconceito, é energia, né, vibração. Então às vezes vem algo verdadeiro. Algo verdadeiro. A gente não tá intenso, a gente poderia padronizar, ficar na forma tal, mas aí não flui. Pra fluir tem que ser verdadeiro. Então quando a gente tá pegando uma verdade última, a gente não teme nada, a gente não tá preso em sonhos e traumas, não tá por interesse de ter isso ou aquilo, a gente só quer servir a Deus, então flui. E para fluir, do jeito que veio, né? Sim. Então muitas vezes, enfim, não se apeguem em forma que fala, ou achar, não traga o pessoal, olha como que ele falou comigo, ele gritou. Porque isso já é olhar dentro do tempo. Já é olhar no tempo. Tem que olhar em quinta, tem que sair olhar de cima. Cai naquilo que foi explicado no outro vídeo da fonte, né? Veja o que está sendo dito. Veja a clareza da água. Isso. E principalmente, vamos nos ater à questão mais importante. Quem crê nele se salvará. Nosso objetivo é salvar. Então, a gente quer saber o que pensa do Messias, faz o vídeo, a gente vai assistir. É importante entender tudo, a gente está aqui também para explicar, debater. E não fiquem presos em formas, e nem é o caso dele, porque... eu pelo menos quando vi que era um senhor de cabelo branco e tal, caramba, nem imaginei que fosse tal, já vi na forma, mas ao mesmo tempo eu me vejo na forma em quinta eu já pensei, não importa se é um senhor e tal, a gente vai responder à altura e não importa, né, não é o caso dele, mas o que acontece, Deus surpreende as pessoas de diversas formas, né? A gente não pode ficar preso em forma, quem é esses moleque louco, maconheiro, não sei, para falar com o senhor mais velho. Não se prendam na forma, analise o que está por detrás da forma, né? As palavras, o que está sendo dito, a verdade está sendo que está sendo passada e assim por diante, né? É só para as pessoas entenderem, né? Que às vezes a forma que a gente expressa, como o Renan disse, é verdadeira, entende? Tem que sentir também, né? Acho que é isso. Se assente a clareza da água, é isso. Luz para nós, família. Luz para nós. Luz para nós.